Sejam todos e todas bem-vindos à Feira do Livro 2024. A Feira do Livro é uma realização da Associação 451, da Maré Produções Culturais e do Ministério da Cultura por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura. Patrocínio, Grupo CCR, Itaú Unibanco e Rede, a Empresa de Pagamentos do Itaú, TV Brasil e Rádio Nacional de São Paulo. Apoio, Instituto Ibirapitanga, Enjoei, Instituto Veracruz, Companhia das Letras, MOS, Livraria Dois Pontos, Instituto Camões e Embaixada da França no Brasil. Parceria de mídia, Folha de São Paulo e Revista Piauí. Parceiros, Bubu Café Restaurante, Meliá São Paulo e Higienópolis, Associação Vagalume, Mais Diferenças, Ovo, Ecoar e Cartola Editora, Rede Lê, Klabin, Biblioteca Mário de Andrade, Secretaria Municipal de Cultura, Secretaria da Pessoa com Deficiência, Museu do Futebol e Secretaria de Cultura, Economia Criativa e Indústrias Criativas do Estado de São Paulo. Acompanhe a cobertura completa da Feira do Livro 2024 no site da revista 451. Acesse www.451.com.br e também nas nossas redes sociais, @Feira do Livro. Viva o livro brasileiro! Alô, alô. Boa tarde, gente. Casa cheia, que bom. Meu nome é Amaury Arraes, eu sou editor da 451 e tenho o prazer de conduzir essa conversa hoje aqui. Então, eu queria... Bom, antes, uns avisos. A gente vai ter 1 hora de conversa e depois 15 minutos para as perguntas da plateia. Quem quiser fazer pergunta, vai ter o pessoal aqui, é só chamar, e aí vocês mandam as perguntas por escrito. E aí eu queria chamar ao palco, então, nossos convidados, o Bruno Paes Manso e o Dan, por favor. Vou fazer uma breve apresentação aqui de vocês dois. O Bruno Paes Manso é jornalista e pesquisador do Núcleo de Estudos de Violência da USP. No ano passado, ele lançou pela Todavia A Fé e o Fuzil, Crime e Religião no Brasil do século XXI, que é esse livro aqui. O livro-reportagem que narra como o encontro entre a fé pentecostal e o crime organizado vem moldando a política, a economia e a vida, a partir das periferias das grandes cidades. O Bruno também é autor, entre outros títulos, de A República das Milícias, dos Esquadrões da Morte à Era Bolsonaro, também pela Todavia, pelo qual ele ganhou o Prêmio Jabuti em 2021 na categoria Biografia, Documentário e Reportagem, e que deu origem a um podcast de mesmo nome, que está disponível no Globoplay. Eu recomendo fortemente, é muito bom.
O Dan é brasiliense, escritor e roteirista, professor de escrita criativa e de roteiro para cinema. E vale o que está escrito. Foi lançado no ano passado pela DBA, é a estreia dele na literatura, e é um romance incrível também, e recomendo a todos a leitura. Então, eu queria começar já, Dan, te pedindo para apresentar um pouco o teu romance, para quem não leu, e falasse um pouco sobre o teu processo de escrita. Assim, a impressão que eu tenho, como leitor, é que o teu livro foi conquistando o público dele, muito no boca a boca, nas redes sociais, até chegar às listas, né, de melhores livros do ano passado. Conta um pouco como foi esse processo e do que fala o livro. Alô? Bom dia, galera. Obrigado pelo convite, a Mauri, Bruno, todo mundo que está aí. Bom, meu livro ele é um romance policial torto, assim, né? Ele é um livro que tem uma investigação que se passa em Brasília ao longo de várias décadas, assim. Tem 2 linhas temporais. Um personagem vê um homem que já morreu e vai investigar para saber, cara, se ele já morreu, como é que ele está aqui, se eu não acredito em fantasma, né? Mas durante um tempo eu falava que era um livro policial, mas eu comecei a ter que falar que era um livro policial torto, aí, sabe, tipo assim, não era uma afirmação muito fácil de fazer. E eu acho que ele é mais um livro de rap, assim. Hoje em dia eu acho que ele é porque tem uma coisa, tem uma coisa do narrador do livro, assim, que eu acho que eu fui muito influenciado por a coisa do MC, assim, né, de tipo você tá contando uma grande história e ao mesmo tempo está falando de você também, né, enquanto você no caso esse narrador. Bom, o processo de escrita fiquei muito tempo escrevendo, muito poucas horas por dia e muito poucos dias por ano, né, fazendo outras coisas e tal, mas fiquei 7 anos escrevendo esse livro. E meu processo criativo, não sei, assim, eu sou interessado em questões de violência, gosto de investigação, gosto enfim, todo dia eu acordo e leio a notícia policial do jornal mais barato, assim, né? Sempre gostei disso, acho que fui meio que formando meu gosto sem pensar que estava fazendo isso, assim, né? E aí esse processo de escrita, eu sou um escritor tranquilo, assim, eu fui escrevendo e achando legal e deixando tudo no Word lá, até um momento em que achei que estava prestes a ter um livro, assim. Obrigado. Bruno, eu queria que você falasse um pouco também sobre A Fé e o Fuzil, e aí acho que vale começar pelo conceito de metanoia, né, que abre o livro e, de certa maneira, estrutura a narrativa. Obrigado, Mauri. Bom dia para todos, todas, todes. Dan, prazer estar aqui com você. O metanoia, né, é um processo de transformação mental, né, transformação de consciência, que até o Flávio estava aqui, eu estava comentando nos bastidores, eu cheguei a sugerir esse título, ainda bem que foi A Fé e Fuzil, que é mais certeiro, né, de tanto que eu gostava dessa história. E eu comecei a conversar com esses ex-matadores, ex-traficantes, ex-bandidos, quando eu estava investigando o PCC, homicidas e homicídio. E é um tema muito delicado, eu ia falar com os convertidos para falar sobre o passado deles. E aí eu comecei a ficar apaixonado por essas histórias de transformação de consciência, né? Então, era uma pessoa que era do crime, vivia no crime, agia de forma violenta, estava disposto a ir para a guerra o tempo inteiro, e, a partir de um processo, muitas vezes, de depressão e de crise existencial, e que se via num beco sem saída, vinha um pastor ou vinha alguém da igreja e falava, olha, você pode renascer numa nova identidade, basta se arrepender, né? E, a partir do arrependimento, pedido de perdão, você renasce numa nova identidade, desde que você esteja junto de Cristo e tudo mais. E, para mim, era uma novidade, e era, ao mesmo tempo, muito pedagógico, era, ao mesmo tempo, muito efetivo, porque eu convivia com essas pessoas e continuava vendo, não, ela mudou. Tal. Então, foi esse o ponto de partida, né, de 20 anos atrás. Mas eram histórias muito pessoais e faltava uma razão para isso se tornar um livro, né? E virou um livro quando eu achei que
essa visão religiosa estava ganhando espaço público, estava deixando de estar voltada para questões e para histórias pessoais e estava sendo usada para objetivos políticos, que era o caso do Peixão, do traficante do República das Milícias, e com a chegada do bolsonarismo, né? Uma outra coisa que une os livros de vocês são esses personagens muito marcantes, né? Assim, são personagens complexos, uns na ficção, né? Outros seus entrevistados, e que ficam com a gente depois da leitura, né? E aí eu queria perguntar primeiro para o Dan como foi o processo de criação desses personagens que têm uma moral própria, assim como os do Bruno, os entrevistados do Bruno também têm, e que tem essa ambiguidade, que eu lembro até de um comentário que saiu na resenha da 451, que foi incluído um comentário de redes, que alguém falou assim: nossa, terminei o seu livro querendo abraçar miliciano e tomar cerveja com bicheiro. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre esses personagens e dessa ambiguidade também. Bom, só espero para que ninguém fale que eu esteja fazendo apologia ao crime, né? Imagina sair daqui, sair algemado. Ia vender livro para caralho, né? Bicho, a minha relação com a literatura, ela é uma relação de... o lúdico me interessa muito, assim, né? Eu não leio para me instruir, eu não leio para melhorar, eu não leio para aprender. Eu leio porque eu gosto de estar vivendo a vida de outras pessoas ali, né? Durante um tempo ali. É um pacto que eu faço comigo mesmo, um presente que eu me dou de, tipo assim, eu já vivo a minha vida, então vou abrir um livro e ver se essa outra vida é maneira de viver também. E eu não sei, eu sou um cara meio cheio de manias, assim, né? Eu gosto de poucas coisas muito. E, para mim, um personagem, para ser interessante, ele tem que ter essa dualidade, assim, né? Eu não tenho muito interesse quando eu abro um livro lá e vejo um personagem que é, sei lá, mal, burro, feio e vilão, assim, né? Eu acho que isso não me entretém tanto quanto os personagens mais complexos, assim. Então, acho que também tem isso, de estar tentando construir personagens que são como os que eu gosto de ler. Mas, junto disso, tem um pouco de uma... Não sei, assim, claro que isso não foi pensado anteriormente, mas tem um pouco de teoria de Brasil também, assim, né, de como eu vejo o país. Meu livro se passa no Brasil, que é um inferno, o pior país do mundo, o lugar mais violento de todos os tempos, mas tem um certo humor também. Então, eu acho que essa forma de ver o país me ajuda a criar os personagens dessa forma, assim, que duais, assim, e não só... não me interessa só uma dualidade de conteúdo, sabe? Me interessa uma dualidade de forma também, né? O personagem violento na hora que ele está sendo engraçado, enfim. Bruno, na Fé e o Fuzil, né, você apresenta ali vários personagens que são incrivelmente reais, né? Podiam estar na ficção, mas são bem reais. E todos contam histórias muito impressionantes. Mas me chama a atenção um que, para mim, sintetiza um pouco o livro, que é o Pastor Sargento Isidório, que pelo próprio nome já dá para sacar que ele, né, ele faz essa ligação entre a fé neopentecostal e esse militarismo. Queria que você falasse um pouco sobre ele e sobre outros personagens que você queira. Tá. E só fazer um comentário sobre a resposta do Dan, que a gente, agora, conversando antes de entrar, você me falou isso, que você é antropólogo, né? Você estudou antropologia. E eu me enxergo como um etnógrafo, mais do que como, quer dizer, como um repórter, como um etnógrafo, como alguém que é muito curioso pelas outras pessoas, né? Pela alteridade, por pessoas diferentes de você. Então, eu acho que também é um ponto em comum entre a forma como a gente aborda os temas, né? Posso te interromper? E sobre personagens duais e muito marcantes, eu gosto muito do personagem do Lobo, né, da República das Milícias, que você está esperando na Central do Brasil para encontrá-lo, esperando, sei lá, imagino que esperando um miliciano com um relógio de ouro gigante, um barrigão de chope, né? E vem um cara que é tipo um roqueiro, né, com alargador e tatuagem nos braços, enfim. É um personagem que me marcou muito também. Legal, é verdade. E a questão do militarismo e dos evangélicos é um tema até que hoje está muito presente, né? Todo mundo tem visto nas redes os policiais
e os militares da Marinha, da Aeronáutica, do Exército. Isso tem, não sei se é o meu algoritmo que está dando isso muito para mim, talvez seja, mas na Universal, né, e orando com o pastor, isso está muito presente nos dias de hoje. E faz parte um pouco da discussão do livro, né, a discussão política do livro, essa discussão de quando a religião passa a ser usada como uma justificativa de poder, como uma forma de produzir obediência e autoridade. Então, eu estava falando dessas conversões pessoais, quando a transformação era vinculada a questões privadas e pessoais, né, de mudanças individuais, do crime para um cristão. Mas isso passa a ser usado como forma de produção de obediência. Então, tem o peixão, que é o traficante, você tem uma extrema-direita que passa a se desenhar e fazer o discurso como ungida, como representante dos valores bíblicos, que vai lutar na política, na luta do bem contra o mal. Então, esses militares, eles não se enxergam como pessoas que usam a violência de forma ilegal ou inconstitucional. Eles se enxergam como representantes do bem na luta contra o mal, que estão lutando na política, que se enxergam engajados nessa visão de que eles representam o bem. Então, é uma cena muito presente, né? Então, como jornalista, né? Claro que uso instrumentos das ciências humanas, da antropologia, da ciência política, da sociologia, mas me interessa muito o presente, a fotografia do espírito do tempo, assim, o que é que a gente está vivendo. E esse personagem militar e evangélico me parece muito essa figura, assim, né? Mas você pode falar um pouco mais sobre ele? Assim, quem que é essa figura, né? Que eu acho que nem todo mundo conhece, e eu achei bem impressionante, assim, todos os campos de atuação. Amaury, eu vou ser sincero com você. Eu não lembro. Isidoro? Eu até tentei. Isidoro? Quem que é? Eu não lembro, cara. Bom. Tá tudo bem, gente. Tá tudo bem. Mas, então, aproveitando um pouco, eu vi em alguma entrevista sua que você, na tua pesquisa, você chegou a fazer cursos online de formação de pastor para se treinar melhor. Eu queria saber como é que foi essa experiência. Não, foi e continua sendo, porque a gente, enfim, sou um agnóstico há tanto tempo na universidade, esse caminho das ciências humanas, do jornalismo, 90% das redações são formadas por ateus, né? Quem é jornalista sabe. E essa contemporaneidade hedonista, esse dia a dia urbano, né? Onde a religião parecia que ia ficando para trás, parecia que estava distante, cada vez mais distante. A gente observava os evangélicos como pessoas iletradas que obedeciam pastores picaretas, né? Então, pessoas manipuláveis. Tinha todo esse preconceito de classe em relação à religião. Até que eles começaram a mandar no Brasil. E aí foi motivo de eu mergulhar nessa cena. E assim, foi sensacional, cara, Amaury, porque fazendo estudo bíblico, obedecendo e vendo, acompanhando esses cursos para pastor, sobre o que dizer num culto, ou o que determinada parte da Bíblia significava, a hermenêutica e exegese da Bíblia, e estudar profundamente cada versículo, e debates imensos em podcasts. Eu acompanhei tudo, e é engraçado que eu gosto de futebol, me lembrava as mesas redondas de antigamente que eu via futebol, que era assim, um pastor, ele tem capacidade, quando recebe o Espírito Santo, de derrubar uma pessoa, sim ou não? Aí ficava 1 hora de debate se o Espírito Santo conseguia derrubar uma pessoa. E, para mim, o mais legal disso tudo é que eu percebi que, no dia a dia nosso, a gente deixa de fazer... Essa pergunta está sempre presente, mas a gente parou de se fazer como se não fosse necessário se perguntar, e que eles fazem o tempo inteiro, que eu acho importante, que é por que a gente sofre tanto, qual é o sentido disso tudo? É uma pergunta filosófica e teológica, que eles encaram como fundamental e tentam apresentar um propósito para o nosso sofrimento profundo, e é necessário,
E a gente acha que é uma pergunta ou é uma questão irrelevante. A gente só vai tocando a vida. Só vai tocando a vida, resolvendo os pepinos, resolvendo os problemas, quando vê que você tem um mega estresse e uma vida vazia, sem sentido. Porque você parou de pensar no sentido, em questões filosóficas e teológicas profundas. Então, foi muito interessante voltar a fazer esse exercício e perceber, pô, que demais, né, cara? Não é à toa que existem... O homem nunca viveu sem religião, né? Existem questões que são necessárias para a sobrevivência, né? O Dan, sem dar muito spoiler, para quem ainda não leu o romance, mas tem uma cena ali central de violência que é bem impressionante, assim, né? Eu lembro que você descreve não só a cena em si é impressionante, mas o pós, né? Assim, como o personagem fica, quase que você consegue sentir aquela dor. E daí eu queria te perguntar como foi escrever essa passagem. Cara, quando eu fui convidado para vir para cá, ao lado do Bruno, né, que é uma referência para o meu livro, estava falando para ele ali que o conceito de pedagogia da violência dele é talvez o que eu acho que meu livro talvez é sobre isso. Assim. Devia ter respondido isso na primeira pergunta, né? Perdi o time, mas falei aqui. Mas então, confirmada a mesa e o assunto da violência, e conhecendo parte do trabalho do Bruno e tal, eu fiquei pensando o que eu vou falar lá sobre violência, né? E eu acho que uma coisa importante que você me deu a oportunidade de falar agora, é que eu acho que tanto viver num país tão violento, com tanto homicídio, cujas todas as relações sociais são entremeadas por violência, seja ela uma violência de fato, o polícia te batendo, ou seja, o medo de apanhar, ou seja, o medo de ser assaltado, ou seja, né? Enfim, tipo, nesse cenário, nesse país, cuja maior parte da população vive sob esse jugo de uma violência que, às vezes, que não precisa nem se exercer para moldar a forma de ver as pessoas, né, no conceito da pedagogia da violência. Então, isso me pensar o país dessa forma como eu penso, me ajuda a escrever isso também. Posto isso, eu me divirto muito com violência também, né? Eu gosto de filmes violentos, eu gosto de livros violentos, eu gosto de músicas violentas, de jogos violentos. Enfim, é terrível ser abordado pela polícia, e ser abordado pela polícia nunca me fez ter vontade de parar de ver o programa em que outras pessoas são abordadas pela polícia. Na minha cabeça, essa também tem essa bagunça. E eu acho que isso é até isso fala um pouco sobre a forma como eu vejo o trabalho do ficcionista também. Isso não me gera nenhum tipo de problema. Assim, eu não tenho vergonha de gostar do que eu gosto e eu não tenho vergonha de temer a violência na minha vida. Mas eu acho que eu tenho essa facilidade para escrever violência, que, inclusive, estava falando com a minha editora Luísa que eu estou escrevendo um outro livro e quero falar menos de violência, e, às vezes, quando ele trava, assim, eu vou lá e escrevo uma grande cena de violência. Estou achando que estou meio que roubando. Eu tenho essa facilidade. Eu acho que por isso, assim, porque o assunto violência ele é presente na minha vida, tanto como indignação e raiva e marcação da minha trajetória, quanto com o entretenimento também, né? Então, nessa cena, e nas cenas do livro, nas cenas mais violentas, a preocupação era sempre gerar uma sensação de absurdo, de tipo assim, cara, isso é um absurdo isso que está acontecendo, mas não um absurdo indignante, né? Estou falando de um absurdo literário, assim, né? Que as pessoas queriam escrever coisas que fossem muito violentas, que as pessoas ficassem, meu Deus, mas sem perder também uma referência dessa violência do entretenimento lúdica, essa violência do cinema, essa violência que não machuca de verdade, né? E tem um outro personagem que eu acabei esquecendo, mas já que estamos falando de processo de escrita, que é o Boa Morte, né? Que é o miliciano. E eu li uma entrevista que você disse que ele nem estava nas primeiras versões, né? Então, como que esse personagem chega assim, no livro? Ele é quase uma história paralela ali, né? Cara, esse livro demorou muito para ser feito, né? Eu ganhei uma bolsa lá na Secretaria de Cultura do DF de desenvolvimento de obra literária em 2016, e essa bolsa durou 1 ano, e durante esse 1 ano eu escrevi um livro com começo, meio e fim, que eu entreguei para o governo, para não ser preso, não entrar na dívida ativa e não ter que poder tentar outros dinheiros outras vezes, mas eu sabia que aquilo não era meio que um livro, assim, que esse primeiro esforço foi
talvez estruturar um esqueleto que no livro, na forma final do livro, virou meio que a história do narrador com a história do Lilico, né? E aí, tendo que escrever de um jeito que não é muito natural para mim, com prazo e com medo, e puta merda, tem que fazer relatório, e blá, 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 essas coisas assim que eu não me amarro muito. Às vezes era chato escrever, e normalmente eu acho muito legal escrever. E num dia desses chatos assim, eu peguei e escrevi uma primeira página do Boa Morte. E pensei, falei, cara, acho que tem a ver, assim. Só que o prazo estava vencendo, eu não queria arrumar esse problema. Aí guardei. E a última coisa que entrou na história foi o Boa Morte, né? Que é um personagem que eu acho que ele tem uma importância de conteúdo, porque ele meio que é o elo histórico da coisa, né? Ele é como se fosse o antepassado da violência, né? Enfim, para quem não leu aí, que espero que sejam poucas pessoas, esse personagem aparece durante 50 anos assim no livro. Então ele tinha essa importância de conteúdo, e ele tinha era uma delícia escrever ele também, né? Porque ele é mau, ele é tudo de ruim assim, era muito bom ter um personagem cujo trabalho de escrita ali é lúdico, é igual de uma criança. Pensa no meu filho, né? Quando meu filho está brincando com um bonequinho e faz um mal lá, é isso. O mal é terrível, Boa Morte era assim. E aí dar a complexidade que eu buscava para ele foi uma coisa que veio só depois, assim, né? Quando ele surge só como essa possibilidade de me divertir escrevendo uma pessoa má, uma força do mal ao longo da história, assim. O Bruno, tem outro aspecto que muito presente no livro, que conecta esses grupos, que é a orientação voltada para o lucro, né? E de como essas igrejas, milícias, crime organizado, cada qual à sua maneira, elas oferecem essas possibilidades de ascensão, né? Como é que você chegou nesse tema? Como essas coisas se conectam? Eu só vou fazer um comentário, Amaury, sobre uma coisa que o Dan falou, que eu achei interessante. Eu sempre odiei violência. Inclusive, eu estava comentando que eu participei do roteiro de uma série que é O Jogo que Mudou a História, e a primeira série é muito violenta. Se eu fosse telespectador normal, não tivesse participado do roteiro, eu ia parar de ver. E eu não gostava de violência policial, de assunto policial antes. É engraçado isso, ouvindo você falar. Não, com certeza eu vou ler, com certeza. Mas eu estou comentando isso porque a violência, para mim, e a violência, você já misturando com esse tema, fica um pouco de lado para pensar na racionalidade por trás das ações violentas, nas motivações por trás o que torna aquilo humano e o que torna aquilo não a loucura, mas a motivação da violência, que a gente estava conversando também, né? Então, é diferente da loucura, da violência incompreensível. Eles não são animais, eles não são irracionais, eles não são imprevisíveis, eles não são o caos. Existe ordem nisso, existe racionalidade por trás dessa violência. Então, sempre esse tema, apesar de escrever sobre violência, eu sempre tento entender a ordem por trás da violência. Por que a violência se torna uma ação direcionada e construída e com um propósito? E é interessante, nesses termos, assim, pensar que nessa violência, pelo menos a que eu entendo mais, essa violência urbana brasileira, assim, enfim, a violência brasileira, essa racionalidade é muito dada pelo dinheiro, né? Tipo assim, porque, não sei, pensando na história dos policiais do Rio de Janeiro, né? Se você dá a gratificação para matar, a gratificação faroeste, como eles tiveram nos anos 80 e 90, né? Não sei se vocês sabem, mas tinham os policiais cariocas nos anos 80 e 90, eles tinham uma gratificação por autos de resistência, né? O próprio Rony Lessa. O Rony Lessa, Capitão Adriano, todos esses que viraram grandes bandidos depois. A violência, ela não há violência grátis no Brasil, né? A capacidade de ser violento, de fazer com que outra pessoa saiba que você é violento, e por ser violento você pode submetê-la e tal, isso se transforma em dinheiro, né? Eu pensei nisso porque acho que, pensando na racionalidade da violência, o homem econômico também sabe matar, né? Sabe ameaçar. E eu sou formado em economia, né? Eu sou economista. Então, de alguma forma, eu tinha essa curiosidade econômica.
E quando eu... Enfim, você já tá pensando, a gente já vai pensando para outros temas, outros livros agora, tal. Mas quando eu estava pensando, comecei a mergulhar no tema de violência, eu comecei quando São Paulo tinha mais de 50 homicídios por 100 mil habitantes. Era uma das cidades mais violentas do mundo, do Brasil, e era um caos. Era um mata-mata, um ciclo de vingança. As pessoas, na véspera do fim de semana, já começavam a cavar covas nos cemitérios das periferias, porque não ia dar conta dos mortos nos fins de semana. Era um caos. E eu testemunhei o processo de reordenamento e de desconstrução dessas vinganças que acontecia a partir do PCC, que ele começou a oferecer um novo propósito para a carreira no crime, construir uma visão do crime como trabalho ilegal, crescer nas brechas do sistema, esse sistema dinheirista. Então, vamos ganhar dinheiro também, vamos parar de se matar, o crime fortalece o crime, o nosso inimigo é o sistema. Você começa a ter uma nova construção de propósito, assim como os evangélicos constroem novos propósitos, as facções passam a construir um novo propósito para uma vida onde é necessário ter dinheiro. Então, se achava que aqui ia ser uma sociedade civilizada com o passar do tempo, um Estado, direitos sociais, direito de saúde, educação, etc. E a gente foi vendo que é necessário ter dinheiro. Sem dinheiro, você não está ferrado, é morto pela polícia, etc. E aí você começou a construir formas de lidar com essa sociedade dinheirista. Então, e pela produção de uma nova ordem, pela produção de um novo propósito. Tanto os evangélicos como as facções, elas passam a construir uma nova ética, um novo propósito de vida para sobreviver nessas cidades dinheiristas. São soluções que vêm de baixo, dos mesmos lugares, e são soluções para lidar com dinheiro, ter dinheiro. Então, ou seja, não era a violência que me atraía, era toda essa construção que a violência era só um dos sintomas dessa história. E a redução da violência, porque daí se reduz a violência. Tem uma frase sua, que acho que é no podcast República das Milícias, que me interessa muito também, e que você diz que, depois de pesquisar desde os anos 90, entrevistando todos esses caras, matadores, né, e PCC, você chegou à conclusão que o que você pesquisava, na verdade, não era violência. A violência é um meio. O que você pesquisava era poder e masculinidade. E daí eu queria saber assim, o que te fez chegar a essa conclusão e também se você reviu algo na sua própria masculinidade a partir dessa pesquisa. Sim, é uma coisa que, para mim, é muito claro, também é outro tema que está na minha cabeça, que eu escrevo sobre gênero masculino, sobre homem. As minhas histórias são sobre homens. Poucos comportamentos são tão vinculados a gênero como a violência, não só no Brasil, como no mundo. 99% dos homicídios, não só no Brasil como no mundo, são praticados por homens. Existe alguma coisa relacionada à masculinidade e a poder que envolve todo esse cenário que eu pesquiso. É disputa por poder, é disputa por honra, vinculado ao homem. Não apenas os homens matando homens, como homens matando mulheres também. Então, está ligado à sujeição, à produção de ordem, que gera desordem, que gera caos, mas muito vinculado a uma cena masculina. E, sim, ao mesmo tempo que eu apurava e conto histórias de homens, eu convivi muito com as mulheres que convivem nesse meio, as mães das vítimas de homicídios, as mães de vítima de violência policial, todos esses coletivos de mães que passaram a acontecer, mulheres de presos, de egressos. E também me chamava muita atenção como todas são forças políticas fundamentais nas suas comunidades, no dia a dia desses bairros, mantendo escola de pé, mantendo saúde de pé, articulando politicamente, e como não eram histórias, como se esse dia a dia não fosse histórias para a gente contar, né? Como se não fossem jornadas do herói, como elas estivessem fazendo a obrigação de reprodução do dia a dia cotidiano da vida. Então, sim, para mim, sempre tudo isso fez muito parte da minha cena e, ao mesmo tempo, duas formas diferentes de estar no mundo sempre me chamaram a atenção. Essa forma mais política e diplomática,
vinculada ao feminino das cidades e dos países em guerra, e essa forma meio suicida também masculina, né, e autodestrutiva e de luta para o poder, que me pareciam duas chaves diferentes, né? E você reviu alguma coisa da tua masculinidade escrevendo sobre esses temas, sobre a violência? Cara, eu tenho a mesma impressão do Bruno também sobre o meu trabalho. Assim, eu acho que o meu livro é um livro de homens sobre masculinidade. Acho que tem um crivo de gênero nítido, assim, né? É uma história de hominho. Mas, como eu sou um ficcionista, eu, independentemente dos números da realidade, né, eu procuro escrever mulheres que matam também, que também possam ser violentas, assim, porque eu acho que isso trabalha a favor da ficção, né? Cara, eu não sei se eu revi alguma coisa da minha masculinidade a partir da escrita, assim. Eu acho que tem uma posição que eu busco como escritor, que é não partir do pressuposto de que eu já escrevo pra caralho, né? Escrever pra caralho na hora ali. E eu acho que isso é uma coisa bem homem, né? Essa coisa tipo assim de achar que tu já sabe a coisa, tu já sabe como fazer, enfim. Eu não escrevo para melhorar como homem assim, mas eu acho que escrevendo histórias de homem, eu acabo involuntariamente tendo mais dúvida, tendo menos certeza sobre as coisas do mundo, né? E você começou a falar um pouco aí sobre você, leitor. Eu lembrei que você falou na entrevista aqui para 451 que você não se considera um bom leitor, que você estima que termina mais ou menos 15% dos livros que você começa. Não, isso aí tu tá me jogando para cima. Eu queria saber que livro te faz não largar, então. Cara, ó, eu me considero um bom leitor, porque eu acho que o bom leitor é o cara que gosta mais do livro que ele gosta muito. É isso que eu busco, né? Assim, eu leio, do pouco que eu leio, 80% é ficção, os outros 20% é Bruno Paes de Manson, enfim, violência, as coisas que me interessam no Brasil, crime, violência e polícia e tal. Mas eu me considero um bom leitor nesse sentido de que eu me emocionei muito com alguns dos poucos livros que eu li na minha vida, me emocionaram muito, me tocaram muito e tal. Mas eu sou muito... eu não penso em termos de produtividade com a leitura. Assim. Então, tipo, quando eu abro um livro e, sei lá, li 20 páginas e não gostei, eu falo, porra, foda-se, vou vender no sebo e perder só a diferença. Né? E também eu tenho uma implicância assim que todo livro que eu abro, eu quero que seja o melhor livro da minha vida, saca? Com filme eu não sou assim. Com filme tudo bem. Tipo assim, vai no cinema, um filme é mais ou menos, beleza. Se não for horrível, eu fico até o final, gosto, tal. Agora, com livro, não, cara. Tipo assim, eu quero ler ficção que mexe, que abala, que me pega de algum jeito forte, assim. Eu gosto muito do Roberto Bolanho, né? Do escritor chileno, assim. Então, eu acho que um livro inlargável, assim, para mim, é o Estrela Distante, né? Tem tudo que eu gosto ali. Tem América Latina, tem guerra civil interna, tem poesia, tem sacanagem, tem vingança, tem thriller, tem... Enfim, acho que A Estrela Distante é um livro que não dá para largar. E a tetralogia napolitana também é um absurdo, né? Eu tive até febre, velho, quando eu li essa porra. Tipo assim, eu comprei esse livro... eu era recém-casado, né? Aí eu comprei esse livro... Ele já era meio famoso, mas não era o livro que ele virou depois, né? Mas comprei já indicado, tinha visto em jornal e tal. Aí li o primeiro, assim, sei lá, 2 dias... E minha mulher ia para o trabalho, voltava e eu estava lendo. E ela, meu irmão, tá tudo bem, tá tudo ótimo. Tipo assim. Aí li todos, assim, fiquei uma semana vivendo para ler esses 4 livros. Né? Tetralogia Napolitana, só para quem não sabe, é a série Amiga Genial da Helena Ferrante, né? Que, aliás, é raro ver homem... Eu li, mas assim, conheço poucos que leram. Pô, mas eu acho que isso é culpa do mercado editorial, cara, porque o livro é uma epopeia italiana, tem essa violência pairando ali, né, além do drama principal. Tem máfia, tem briga de fascista com comunista, tem tudo, porra, a mulher botou tudo, né? Eu acho que os homens estão dando mole aí. Sim, concordo. Bruno, falando em livro, tem um outro livro que saiu recente, da Ana Virginia Balussier, que estava aqui agora há pouco, mediando a mesa, que dialoga muito com o teu, né? Que é o Púlpito, Fé, Poder e o Brasil dos Evangélicos. E uma das coisas que
acho que ambos vocês chamam a atenção, é que durante muito tempo se tratou os evangélicos como esse bloco homogêneo, né? O que impede o diálogo, né, com essa fatia enorme da população e uma compreensão maior do que é esse fenômeno. Então, eu queria te perguntar se essa situação vem mudando, se você vê alguma evolução nesse tratamento que a mídia, a política dá a esse grupo. Eu acho que vem tendo uma tentativa de diálogo, né? E como você disse, como a Ana também diz, e como para quem acompanha essa cena é bem marcante, que a riqueza dos evangélicos e do protestantismo é justamente essa diversidade que tem de produzir novas igrejas e novas leituras de Bíblias e hermenêuticas e exegese. Mas eu estou repetindo essas palavras porque eu aprendi no WhatsApp de evangélicos, finalmente, o que significava. Isso que eu não entendia direito. No doutorado da ciência política, eu não sabia direito o que era. E com pessoas que não sabiam escrever direito, eu aprendi, porque você tem uma interpretação própria da Bíblia de acordo com a realidade onde você mora. Pode ser na Bahia, pode ser no Ceará, pode ser no Capão, pode ser em Higienópolis, pode ser num círculo de heavy metal, que tem bandas de heavy metal evangélicas, né? E você faz interpretações da Bíblia e passa a acreditar e a pregar a partir dessa cena que você vive, e por isso você tem um carisma maior, as pessoas te ouvem mais, porque você fala com as pessoas da sua rua, que compartilham a mesma realidade que você. E essa horizontalidade e essa diversidade é a força da religião, ao contrário da Igreja Católica, que vem hierarquicamente de cima para baixo. Você tem uma interpretação do padre, do bispo, do papa, né? Os evangélicos não, elas vêm de baixo para cima, e essa é a grande riqueza. Mas, ao mesmo tempo, você tem as grandes fontes de discurso, a partir das televisões e das rádios, que direcionam boa parte desse mundo pulverizado, e que ganhou força a partir de 4 teologias modernas, que é a teologia do domínio, a batalha espiritual, a teologia dos 7 montes e a teologia da prosperidade, que começa a traçar uma visão de mundo da política como guerra, de uma guerra do bem contra o mal, do mundo que está prestes a acabar. Está na beira de um discurso escatológico, e como o mundo está prestes a acabar, como afirma na Bíblia, do que adianta a gente pensar em projetos futuros de reforma do mundo? A gente precisa sobreviver no presente, ocupar espaços políticos e educacionais e culturais no presente, ganhar a luta política para o bem vencer o mal e esperar a segunda chegada de Cristo na Terra, que passa, de alguma maneira, a fazer parte do imaginário evangélico de muita gente que passa a assumir o fundamentalismo como forma de ver a política, de forma de ver o mundo, que fica muito difícil de dialogar. Então, às vezes, a gente ouve, bom, tem que dialogar, mas muitas vezes as pessoas pedem que haja diálogo, mas que também que a gente ceda em coisas que não necessariamente a gente deve ceder. Então, por exemplo, falaram que o Boulos foi na parada LGBT e que, por causa disso, ele vai perder a eleição. Bom, o que queria? Que não fosse? Sendo que é um evento cultural da cidade de São Paulo há mais de 20 anos, e a gente vai ter que se preocupar com isso para ganhar a eleição agora? Não ir, ceder nesse ponto? Então, é sempre um balanço, é sempre uma necessidade. Precisamos conversar, mas não vamos negociar certos princípios. E, falando um pouco mais de política, o livro também mostra como essas bancadas, né, da Bíblia, da bala, elas se articulam em torno de alguns temas, né, de segurança pública, acho que o mais óbvio, mas também há um pouco da pauta moral, né, dessas questões. E acho que esse PL 1904 que a gente viu, que foi, né, tentaram aprovar a toque de caixa há pouco tempo, que ficou conhecido como o PL do estuprador, mostra que essas forças que se fortaleceram no governo Bolsonaro continuam aí firmes e fortes, né? Assim, que atravessam, independente de quem está no governo. Como que você acha que é possível dialogar, né, enfim, com esse grupo?
Eu acho que é complicado. Houve, na verdade, não foi nem um diálogo, né? Houve uma vitória de uma narrativa do PL, do estuprador, né? Diante do absurdo que era a proposta, né? Mas é sempre difícil, porque eu acho que é uma cena pós-redes sociais, pós-2014, né? 2012, 2010, o Bolsonaro era um deputado que, se tivesse 150 mil votos, seria muito. A gente dava a risada dele. Ele ia para o programa da Luciana Gimenez, ia no Pânico, as pessoas passavam a mão na bunda dele porque ele tinha preconceito contra LGBT, ridicularizavam ele, era nada. O Bolsonaro não era nada. E aí, a partir das redes sociais, você começa a ter os algoritmos construindo essas teorias da conspiração, que engaja as pessoas, que faz as pessoas se enxergarem participando dessa guerra santa, que é uma guerra da batalha espiritual, que vai no mesmo algoritmo do Olavo de Carvalho, que discute a batalha cultural e o gramscianismo dos comunistas. Então, você começa a formar exércitos engajados para uma luta metafísica, né? Então, são espécies de seitas vivendo bolhas e acreditando em certas verdades que formam essas bolhas e rompe as pontes que antes permitiam um diálogo que tinha o Jornal Nacional, a Folha, o Estadão. São manipulados pelo poder. Tudo bem, mas era um mediador do debate público. Você tinha um filtro que todo mundo, de alguma forma, fazia parte dos debates dos mesmos temas, né? A partir das redes, você começou a ter teorias da conspiração fervidas nas bolhas, né? E as pessoas se engajaram e começaram a lutar, se enxergar fazendo parte desse exército, né? Ficam 2 meses na porta do quartel para fazer o golpe no dia depois. Pessoas que antes assistiam Domingão do Faustão no domingo, né? Então, você constrói essa crença, constrói esse propósito, esse engajamento, né? Que é muito. Então, beleza, é para dialogar, mas é também necessário compreender onde a gente está pisando, compreender essa realidade, compreender como desconstruir tudo isso, né? Rodão, você também escreve roteiro para cinema, né? E como essas linguagens conversam, escrever roteiro te ajudou um pouco na feitura do romance ou são linguagens distintas e não conversam? Cara, eu acho que elas conversam na medida em que um bom personagem de cinema tem algumas coisas parecidas com um bom personagem de literatura, um personagem, né, tipo assim, nesses elementos estruturais da narrativa, assim, sei lá, personagem, narrador, trama, tempo, espaço, conversam, né? Mais ou menos as coisas se aplicam independentemente da mídia. Mas, escrever ficção é muito melhor, né, velho? O céu é o limite, só precisa ter um computador. O cinema tem problema de dinheiro, tu quer fazer uma coisa, mas isso vai aumentar a produção, não sei o quê. Elas conversam, mas a literatura sendo o que eu mais gosto de fazer. Eu queria fazer um comentário sobre isso que você estava falando, Bruno, que eu tenho uma visão de Brasil, eu acho assim, tem uma frase muito boa do Thales Absaber, no O que Resta da Ditadura, né? E perguntam para ele o que resta da ditadura, ele respondeu tudo menos a ditadura. Tu pega um país que é todo estruturado em torno de uma guerra civil racial interna, né? Que vai de escravidão para Estado Novo. No Estado Novo inventa a tecnologia de captura dos jovens negros na rua e usa até hoje e tal. Passa pela ditadura, a ditadura da qual resta tudo menos a ditadura. E tem uma... na minha vontade de escrever esse livro, assim, tinha um pouco uma implicância com uma ideia de que o bolsonarismo era uma coisa anômala, uma coisa diferente, uma coisa nova. Porque eu acho que a minha impressão, e a de uma metade mais fodida do país, assim, é que eu não me assusto como o Bolsonaro foi presidente, eu me assusto com o tanto que demorou. Se você vai gestando um país nessa coisa, nessa máquina de captura, nessa lógica de violência, assim, né, é muito difícil. Não sei como é que daria outra coisa. E sobre o diálogo, assim, cara, eu te ouvindo falar e pensando, graças a Deus que eu sou só um ficcionista, assim, porque
Eu acho, eu pessoalmente, que é o único jeito que eu posso falar assim, eu tenho muito pouco interesse nesse tipo de diálogo, né? Até porque eu acho que ele tem uma cilada também. Parte da nossa bolha defende o diálogo como se esse diálogo fosse a garantia de que você vai mudar a cabeça daquela pessoa que está se formando há 30 anos. E outra parte que o Boulos não pode ir na parada gay, né? E, sei lá, tipo assim, o Boulos colocou um cara da Rota na campanha, né? O Ricardo também tem um cara da Rota. Tipo assim, porra, se é da Rota, qual que é a diferença do Boulos e do Ricardo, né? Enfim, desculpa aí, mas esse país é difícil. Esse da Rota, pelo menos, ele puniu alguns matadores. Tem um compromisso, esse cara da Rota. Ele tem... Com certeza, há várias formas. Do mesmo jeito que eu acho que a gente não pode, como eu penso em não tratar como um bolo hegemônio, sei lá, homogêneo, os evangélicos do seu livro, enfim, ou mesmo os bandidos do outro livro, ou os meus personagens, com certeza há diferenças e, com certeza, é muito mais importante, muito mais republicano você ter um comandante da Rota capaz de punir um matador. Mas essa permanência da violência, essa permanência da lógica da guerra civil racial está representada nas duas, na figura da farda, né? E acho que esse é um tema que perpassa também os dois livros de vocês, né? Que é esse entulho autoritário que parece que a gente não se livra porque não discute. Qual que é o peso disso, Bruno? Você acredita assim nessas relações de hoje, né, entre esses grupos? Eu acho que, eu concordo com o Dan, eu acho que são 500 anos de história, né? São 500 anos de história. A minha impressão é que eu escrevo muito sobre essa história mal resolvida de um país com 350, 400 anos de escravidão e que precisa ser resolvido nas cidades, nos centros urbanos. Então, tem essa peculiaridade. A gente tem 400 anos de latifúndio, escravismo, grandes propriedades, coronéis, grandes propriedades voltadas para a exportação. Tudo isso até 1950, 70% das pessoas moravam nesses lugares, tinham esse tipo de cultura. E aí as cidades começam a ser atrativos. E 85% das pessoas que viviam passam a viver nas cidades. Ou seja, um país muda de uma cultura para outra. E nas cidades eles precisam lidar com essa mistura do moderno com os nossos 400 anos de história. E o moderno começa a ver a violência como forma de produzir ordem, essa pedagogia da violência. A gente vai exterminar os ladrões e vai ensinar pela violência que quem desrespeitar a regra vai ser punido e vai sofrer violência, como se a violência produzisse obediência. Então, a gente produz, ao contrário do que imaginava, em vez de produzir ordem, produz respostas violentas, produz mais desordem, ciclos de vingança, e continua esse caos, continua o caos acontecendo. Porque a gente é um povo urbano com medo do povo rural, é um povo branco com medo do povo negro, é um Brasil mal resolvido, é um país mal resolvido que não consegue se enxergar como uma mesma população e acaba criando esse processo autodestrutivo, quase suicida, da guerra da gente contra nós mesmos. Então, o desafio de produzir uma leitura madura de sociedade, um projeto mais maduro de país, né? Já chegaram aqui algumas perguntas da plateia. Não sei se vai dar tempo de fazer todas, mas vou começar por essa aqui, que a pessoa não assinou, mas, enfim. A junção dos evangélicos com o crime organizado representa agora um perigo ainda maior para a comunidade LGBT nas quebradas e na sociedade em geral? Acho que é para o Bruno, mas se o Dan também quiser opinar. Cara, vou opinar aqui de orelhada, não sei. Eu tenho uma... o país já não é o país que mais mata pessoas trans, assim, né? Aí eu volto ao meu argumento anterior. Já era um inferno antes do narcopentecostalismo, né? Se vai piorar, eu, de fato, não sei, mas assim, eu gosto muito de bater nessa tecla de que as coisas não começaram a piorar ontem, né? As coisas... isso é um projeto de nação, né? Isso é
isso é uma escolha, né? Há uma racionalidade aí, né? A nação é construída em torno dessa coisa de criar corpos dóceis através da violência, assim, né? Enfim. Então, acho que deve piorar, mas já é muito ruim, então não sei qual que é a margem de piora, né? Eu acho que tem o risco desse fundamentalismo, né? Agora eu escrevo uma coluna no Jornal da USP. Eu estava pensando no próximo tema. Eu esqueci. Falar nome de filme, de ator, eu sempre esqueço todos. Mas tem um filme iraniano de um serial killer que está na Netflix. Esse filme eu não lembro o nome. Spider, como é que é? Holy Spider, isso. De um serial killer, baseado em história real, iraniano, que matava prostitutas nos arredores do bairro dele, e que, quando ele foi condenado, essa é uma história real, então não é que eu estou dando spoiler, as pessoas defenderam ele virou uma espécie de herói. Então, justamente quando o fundamentalismo, a leitura religiosa, passa a fazer parte da esfera pública e a pautar debates públicos, e óbvio que é um retrocesso civilizacional muito grande. Então, essa clareza de que alguns direitos não podem retroceder, por mais diálogo que a gente tenha, isso é fundamental. Então, se você começa a usar valores bíblicos ou interpretações bíblicas para justificar violências públicas e políticas, é um retrocesso inconcebível. E a gente tem que ter essa clareza de que realmente não pode ter um retrocesso fundamentalista para pautar as questões públicas que a gente já conseguiu chegar até aqui e avançar. Agora, esse risco existe, claro que existe. Se esse fundamentalismo passa a fazer parte do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, das forças policiais, se essa guerra santa passa a fazer a cabeça de um monte de gente, se um líder messiânico, como foi o Bolsonaro, que por pouco, de repente, a gente... Né, o que teria acontecido? Esse risco existe. Né? Então, existe diálogo, mas a gente precisa marcar posição, precisa evitar retrocessos, porque está aí. A Milena, jornalista de Porto Alegre, pergunta o seguinte: tanto a milícia quanto a igreja assumem espaços onde o Estado está ausente, muitas vezes oferecendo benesses a pessoas em situação de vulnerabilidade social. Como você percebe a visão dessas pessoas que recebem essa atenção? Para elas, a ausência do Estado é considerada também uma forma de violência? Eu acho que tem ausência de Estado e tem a presença equivocada do Estado também, né, pela polícia. Então, por exemplo, o PCC tem a questão das milícias, né, de fato tem esse serviço que presta, mas tem também a presença violenta da polícia, que permite que o crime faça um discurso antissistema. O sistema quer nos destruir, quer nos matar, vamos se engajar e o crime fortalece o crime. Então, você tem um propósito jihadista para homens, então, aí voltando a falar de masculinidade, você morre antes dos 25 anos, mas não abaixa a cabeça para o sistema, que são os jihadistas brasileiros, eu costumo comparar, porque você mantém sua honra, morre que nem homem, mas não aceita o que o sistema quer te impor. Então, a gente produz também, de uma forma equivocada, esse tipo de ação. E, claro, e aí você não tem um Estado, você precisa produzir ordem, você precisa ganhar dinheiro, você precisa trabalhar, e você vai tendo essa construção via mercado, mesmo que seja mediado pela violência, que é o que a milícia costuma fazer. Né? Concordo totalmente assim, só queria ressaltar que, na minha visão também, eu acho que não há uma oposição Estado-milícia. Se a gente pensar que a gente é um dos países mais desiguais do mundo, assim, e que essa desigualdade foi criada e é gerida pelo Estado, né? E como que for olhar para a nossa história, como que o Estado usou a força, né? Eu não vejo essa oposição, assim. Eu acho que a coisa é bem misturada, assim. O que eu estou querendo dizer eu não vejo no modo de organização, eu não vejo o modo de organização miliciano agindo só na milícia. Eu acho que esse modo de organização também está no Estado. Não vejo mais essa oposição. Atua nessas frestas. Posso só fazer um comentário em relação aqui? Eu concordo e entendo o que você está falando. É a nossa história de Estado. Mas uma coisa que me parece, eu não sei se você concorda, é que, diante da força do mercado hoje no discurso político, do empreendedorismo,
Se a gente continuar falando que o Estado é algo ruim, qual é a solução? Então, o Estado foi ruim, mas o Estado talvez seja a única solução. É necessário ter uma instituição mediadora, que seja uma instituição que represente um novo projeto coletivo, que compreenda o que é ser, talvez, um ideário de Brasil, de mistura de etnias e culturas e diferenças. Mas, claro que é uma utopia, talvez, mas vai ser via instituições democráticas que representem esse ideal. E a solução passa por aí. Porque senão vai ser mercado, senão vai ser violência, senão vai ser guerra. Mas eu não sei, eu acho que eu sou um pouco mais pessimista, assim, porque eu acho o Estado, através da polícia, durante o trabalho, está matando há muito tempo o homem jovem negro em todos os lugares desse país. É uma política de Estado também, né? Então, quando a gente vê quem mata mais? Será que o Estado mata mais do que esse mercado, né? Como que é? E será também que essa oposição Estado-mercado no atual estado das coisas, será que essa oposição é verdadeira? Será enfim, será que de fato são dois caminhos? Eu estou pensando nisso e aí eu me lembrei de um professor Paulo Arantes, um filósofo daqui da USP, né, conhecido pelo pessimismo. Ele tem um vídeo no YouTube da Boitempo que é 1964, um país feito num só golpe. O argumento do bicho é que, ao longo de toda a nossa história, houve um momento de disputa de fato na história do Brasil. E eles, porque eram dois projetos antagônicos, dois projetos que partiam de pressupostos diferentes, que queriam chegar em mundos diferentes, e que, em 1964, um projeto que venceu, que foi a ditadura, se sustenta até hoje, claro que com várias mudanças não estruturais, né? Não é com um projeto que se sustenta perfeitamente, como um robô, mas, enfim, eu sou muito... eu estou muito com esse argumento. Eu acho que às vezes, a gente vê disputa onde não há disputa, sabe? Tipo, enfim. Estamos encaminhando aqui para o final, e aí tem uma pergunta engraçada para você, para a gente terminar numa nota mais... você esconde propositalmente sua imagem e seu sobrenome nas redes sociais? Seria a Helena Ferrante do Cerrado? Cara, eu falei aí antes de começar aqui que, se tudo der certo, essa é a minha primeira e última aparição pública. Eu espero que isso aqui renda muito dinheiro e eu possa me esconder e vocês nunca mais vão me ver. Então, acho que, para terminar, vocês falaram aí brevemente sobre os projetos futuros, você disse que está escrevendo um novo livro, o que vocês podem adiantar sobre isso? Eu encontrei o Flávio Moura aqui, estava falando agora sobre o projeto de um livro novo que a gente está começando ainda a pensar a respeito. Mas, sim, vou continuar ainda na sequência desses três. Dialoga com os três, com certeza. Eu estou tentando fazer a minha tetralogia, né, cara? Então, eu estou escrevendo um segundo livro que é uma continuação, não é bem uma continuação, é no mesmo universo do Vale que está escrito, assim. E estou muito interessado nessa coisa histórica, assim. Agora esse livro está meio que sendo um romance de formação, ele começa mais atrás, assim, em 1909, vai chegar até 1999, assim, tentando continuar trabalhando a minha tese, que é a última frase do livro, que é: no Brasil tudo é pasto, né? Estou querendo falar desse pasto. Cerrado? É no Cerrado? Não sei como é que a gente está de tempo. Ainda dá tempo para fazer mais uma? Então, beleza. Uma para o Bruno aqui. Qual a sua avaliação sobre a capacidade ou incapacidade do governo e da esquerda compreenderem e dialogarem com as forças evangélicas? Você, procurado pelo governo para aprenderem contigo, seria bom. Eu acho normal que tenha dificuldade, porque o Lula e a esquerda, eles surgem com os movimentos de esquerda pós-ditadura, né? Muitos deles calcados
na Teologia da Libertação e na Igreja Católica. Eles são fruto das comunidades eclesiais de base, de Paulo Freire, de um tipo de educação libertadora que enxergava no trabalho das igrejas católicas naquele tempo um trabalho de conscientização via Bíblia, mas que iria, a partir da conscientização política e do poder de votar, escolher representantes que representassem o seu interesse como pobre na sociedade e criasse, talvez, via Estado, uma sociedade mais justa e menos desigual. Então, você tinha um olhar para a política de criar uma consciência entre pobres para eles escolherem o seu representante e, via Estado, você criar uma sociedade mais justa e menos desigual. Era o projeto, tendo talvez uma Suécia, uma social-democracia europeia como utopia, como referência. Então, você pensava na racionalidade, você pensava no debate político, você pensava na luta política via Estado. Os evangélicos é nesse ambiente que o mercado venceu, que os direitos sociais não existem mais, que o dinheiro é necessário para sobreviver e você precisa empreender, ganhar dinheiro, ter seu networking, sua rede, sua maçonaria de pobre, que compartilhe a mesma fé que você e também você passa a amar você, principalmente. Então, tem um aspecto individual, de auto-amor, de autoaceitação, que é muito poderoso nesse mundo que o mercado venceu. E que aí você cria suas próprias guerras contra o comunismo, contra o feminismo, contra a ideologia de gênero. Você vai engajando as pessoas nessa guerra, onde o mercado é o grande o fornecedor de alternativas de vida para a sobrevivência. Então, quando você chega com o progressismo e fala, gente, calma aí, a gente vai organizar tudo isso, tem ruídos, é difícil conversar. Você tem uma cultura muito própria de um outro tempo, conversando com uma nova cultura muito ligada ao presente e que enxerga o mundo de outra forma e que passa a ver a política de outra maneira. Então, acho que é natural a dificuldade de diálogo. E aí você precisa não dialogar para ceder. É um debate que tem que ser dialético, né? A tese, a antítese, qual é a síntese disso aqui? Então, vai ser um cabo de guerra, enfim. Mas eu acho que tem que dialogar, mas não vamos aceitar como são. Não, vai ser uma conversa levando a sério, de igual para igual. Onde é que a gente vai chegar com isso? Eu não consigo ajudar. Bom, queria agradecer demais a presença de vocês dois aqui, pelo papo, e avisar vocês que tanto o Dan quanto o Bruno vão estar aqui fora, nessa mesa ali, montada para autografar os livros, quem quiser. E aí, enfim, se quiserem fazer suas considerações finais, temos meio minuto. Valeu.